Saudações, meus queridos alunos da Universidade Federal de Lavras. Eu fui convidado pelo amigo, sensei, professor Marco Antônio para poder falar um pouquinho com você sobre judô, passar um pouquinho da minha experiência, né, nesse esporte que eu gosto tanto e eu espero que vocês estejam gostando da aula do sensei. Bom, meu nome é Galileu Paolo, eu tenho 45 anos já. E eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Esportivo, sou pós-graduado em Judô e sou mestrando em Gestão Esportiva. Eu dou aula em algumas ações de pós-graduação sobre Judô e sobre artes marciais, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje no momento, estou morando nos Estados Unidos, mas considero que meu grande diferencial é o que o judô me proporcionou nesses tantos anos envolvido. Faço judô desde quando eu tinha 4 anos de idade, então completo esse ano 41 anos de vida dentro do judô. Sou faixa preta quinto dan, sou diretor técnico da União Pan-Americana de Judô, já exerci vários cargos dentro do judô. Tentei ser atleta, não consegui, não fui tão bem assim para chegar lá. E graças ao judô, eu conheço mais de 30 países. Dentre eles, eu estou indo esse ano, em julho agora, pela 4ª vez ao Japão. E com a minha condução, já foram mais de 50 pessoas ao Japão para vivenciar o judô. Ano que vem eu tenho uma outra viagem, chama Caminhos de Jigoro Kano. Pode procurar no Instagram quem às vezes tem algum interesse e acha que é impossível ir no Japão. Bom, eu coloquei até um cronômetro aqui embaixo, porque eu sou do tipo palestrinha. Falo muito. E o professor de vocês pediu para me falar um pouquinho sobre judô, e eu resolvi pegar um pedacinho da minha aula na pós-graduação para falar um pouquinho do que eu enxergo da visão do que fez Jigoro Kano, tá? Eu, na verdade, considero o Jigoro Kano um cara muito além do tempo dele. Muito além mesmo. Eu acho ele espetacular. Eu acho que Jigoro Kano, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que a maior parte das pessoas, eu tô achando demais, né? Muitas pessoas relacionadas com judô, elas têm uma visão às vezes muito conservadora do que foi Jigoro Kano. E eu tô aqui para trazer um outro ponto. O judô vem da palavra. A gente traduz judô como caminho suave. Mas essa já não é uma tradução ótima. É uma tradução que vem do japonês para o inglês e do inglês para o português. Por mais que nós tenhamos inúmeras colônias japonesas espalhadas pelo Brasil, vamos ressaltar 3 maiores: São Paulo, Paraná e Pará. Estranhamente, o nosso judô não vem direto da Kodokan. Isso é uma das coisas mais curiosas a se dizer. Sensei Ryuzo Ogawa, que é o principal professor japonês dentro do Brasil, no início da migração japonesa, ele não era formado no Judô Kodokan. Ele fazia judô em uma outra escola. Ele basicamente fazia uma transição do Jujutsu para o judô. Ok? Jigoro Kano, ele não criou o judô. Eu vou falar isso no meu texto, então eu tô até adiantando algumas coisas. Mas a palavra judô, o do judô, do caminho, né, do caminho suave, eu até me perdi na explicação, né? Mas o judô no inglês chama The Gentle Way. The Gentle Way. Que é o caminho do cavalheiro, né? É o caminho do cavalheiro. Quando eles foram traduzir esse termo para o português, eles acharam que a palavra não estava boa. Cavalheiro não era uma palavra muito interessante porque talvez fosse afastar o público feminino. Aí pensaram na palavra gentil e acharam que caminho gentil não era interessante. Então se passou para caminho suave. Mas o cavalheiro tem muito mais a ver, porque esse cavalheiro que a gente está falando aqui em inglês, ele tem uma relação
muito próxima do que se acreditava culturalmente do tal do Bushido, que nem é uma coisa muito real na prática, que é aquele conjunto de normas, as 7 virtudes do Bushido, que é um conceito pós os samurais, mas que a princípio teria sido praticado pelos samurais antes de Jigoro Kano, ok? Então aqueles valores eram os valores do cavalheiro, por isso que o judô era The Gentle Way. E isso tem mais um pouco a ver com o que o Jigoro Kano pensou lá atrás quando ele decidiu usar o termo judô. Jigoro Kano não inventou esse termo, ele decidiu por uma série de razões. E daí a gente pode levantar o primeiro ponto, de onde vem esse termo do. O kanji do, você não sei se vocês sabem, mas o Japão, ele não tinha língua escrita até o momento que a China invade o Japão. Não é uma invasão de guerra, não. Chineses visitam o Japão e levam para o Japão o budismo, ok? Junto com o budismo chega a escrita chinesa e os japoneses absorvem essa escrita. Alguns termos se modificam, eles leem alguns kanjis como palavras diferentes, alguns outros não. O kanji do judô, é o mesmo kanji do Tao, do taoísmo. E o Tao é o caminho do equilíbrio. O símbolo do Tao é o Yin Yang, né? Então é exatamente o equilíbrio. É o equilíbrio das virtudes, é o equilíbrio dos valores. Então esse do caminho suave, do caminho do cavalheiro, ele não é um caminho, uma trilha que a gente segue, uma estrada, não é. É um caminho pessoal, é um propósito, como acredita o taoísmo, ok? Esse é o primeiro ponto relevante que a gente vai tratar aqui. E isso vai ser uma base para a gente entender essa figura, que era Jigoro Kano, que é um cara que ao mesmo tempo queria preservar esses valores, ele teve que dar toda uma nova roupagem ao ensino daquilo que se chamava Jujutsu. Jujutsu. Por isso ele resolveu principalmente mudar o nome. Jigoro Kano praticou o Jujutsu quando ele era aluno. Mas quando ele resolveu escolher e criar a escola dele, aí sim ele deu o nome de Judô. Bom, vamos para ela. Deixa eu passar a tela aqui. Vocês estão me vendo aqui em cima. Esse é um pedacinho de uma das aulas que eu dou nas pós-graduações. Ok, pessoal? Então, eu vou até passar para minha outra tela para a gente ir falando com vocês. Vamos lá. Jigoro Kano e o Kodokan. Uma foto antiga, né? Jigoro Kano novo aqui ainda, né? Jigoro Kano é esse do meio aqui. Com trajes samurais, tá? Trajes antigos samurais. Vamos falar um pouquinho da família de Jigoro Kano. Eu não vou ler esse texto todo aqui, não. Eu prefiro ir discutindo com vocês. Eu devo disponibilizar esse material para vocês, tá? Vou passar para o professor de vocês, para vocês terem esse material de consulta. É um material simples, não é muito avançado, tá? Mas tem muitas informações aqui um pouco diferentes. Jigoro Kano era de família rica, tá? Ele era de uma família rica do interior da região de Kansai, onde hoje é conhecido como Kobe, tá? Então Jigoro Kano nasceu próximo de Kobe, de uma região que chama Hyogo, tá? A família de Jigoro Kano é uma família rica, ao contrário do que muita gente prega aí, que Jigoro Kano era pobre, nada disso. Jigoro Kano era rico, de família rica. Fábricas de saquê são da família de Kano até hoje, inclusive. A fábrica de saquê chamada Kiko Masamune, tá? Eu visitei, inclusive, em 2012, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da família de Kano. Bom, durante a infância e a adolescência, aqui a gente tem uma foto do Jigoro Kano ainda em trajes samurais, né? Mas Jigoro Kano não era de família samurai. Pra ser muito sincero, se eu tivesse que entrar nesse meandro, eu ia até me perder um pouquinho só para explicar o fato dele estar com a roupa samurai, mas ele não ser um samurai, tá certo? Jigoro Kano, ele, após a morte da mãe dele, que aconteceu em 1871, ele foi estudar em Tóquio, que não é muito perto, assim, de Kobe, tá? Não é muito perto. E
Bom, a família dele já tinha essa vertente para os negócios, né? Vendia saquê. Inclusive, é uma das primeiras famílias que exporta saquê para fora do Japão. Tá? Essa é uma outra característica. E, ao contrário do que era o padrão tradicional na época japonesa, normalmente o pai, a mãe recebia o nome. A mulher, quando havia um casamento, a mulher recebia o nome da família do pai, ok? Do homem, né? Do marido. Nesse caso foi o contrário. O avô de Jigoro Kano não teve filhos homens. Então as filhas dele se casaram com pessoas, com homens, e esses homens receberam o nome da família Kano. O pai de Jigoro Kano, apesar de ter recebido o convite para trabalhar na fábrica, ele acabou se envolvendo. Ele não seguiu nessa área. Ele acabou se envolvendo com o exército, mais especificamente com a marinha japonesa. Ok? Em ambos os casos, tanto por influência da família quanto por influência do pai, Jigoro Kano acabou sendo sempre inclinado a aprender muitas línguas. Jigoro Kano falava 5 línguas diferentes. Ok? O que era um grande passo para o japonês. E aí ainda vou ser mais claro para vocês. A formatação da língua japonesa, como nós conhecemos, ela, ela dificulta muito para algumas palavras que os japoneses tentam falar, tá? Dificulta demais, dificulta demais. Para um japonês falar inglês é muito difícil, porque nós estudamos tanto inglês quanto português, espanhol, francês, alemão. Nós aprendemos cada uma das letras. Então nós aprendemos o A, aprendemos o D, aprendemos o O, aprendemos o L. No Japão não. No Japão nós aprendemos as sílabas separadas, tá? Então a gente aprende, por exemplo, o Da, o Du, o De, o Dó. Não aprende o D separado deles. Então é difícil para eles estudarem línguas ocidentais. Muito difícil. O inglês, então, é muito complicado. Até hoje, os japoneses não falam tão bem, eles têm muita dificuldade com o idioma inglês. Perfeito? Bom, além disso, como o Jigoro Kano, então, teve acesso a esses estudos desde sempre, chinês, inglês, francês, coreano, alemão, Jigoro Kano falava todas essas línguas. Né? E rapidamente falava isso. Ele, inclusive, no início da vida dele adulta, um dos primeiros passos dele foi montar uma escola de inglês dentro do Japão. Que, para ser sincero, nem progrediu muito. Mas depois ele montou uma escola bilíngue, né? Porque mais do que o grande pai do judô, Jigoro Kano, com toda certeza, é o pai da educação física japonesa. E um dos grandes nomes da educação do Japão. Mais do que ser o criador do judô especificamente, tá? Jigoro Kano foi pensado, até por essa questão das línguas, em talvez ser diplomata, por exemplo, mas o magistério foi a área que ele mais se dedicou. Ele é um grande estudioso da educação por natureza. Como eu disse para vocês, ele é o pai da educação física japonesa e devo dizer mais, as bases do estudo da educação física, que nós vamos ver no Ocidente muito mais para frente, já estão nas ideias que Jigoro Kano pensa quando formata o judô Kodokan. Isso também se deve a um outro fato. O Jigoro Kano era um cara, até pro padrão japonês, ele era muito franzino, muito magro. E o envolvimento com ele no jiu-jitsu é muito curioso, porque a família não tem nenhuma relação com as artes marciais. Então ele é um cara diferente, que procura as artes marciais muito para se defender e para tentar desenvolver um pouco de outras habilidades físicas. Bom, Jigoro Kano basicamente estuda. Se tem ideia que Jigoro Kano estudou, quando você vai pesquisar na bibliografia comum, a gente sempre lê que Jigoro Kano estudou em 2 escolas. Tem Shinshin no Ryu e na escola Kito Ryu. Isso, as duas são verdades. Mas Jigoro Kano estudou em várias escolas. Várias escolas. Essas duas são as duas que ele conseguiu se tornar mestre. E conseguiu o que eles chamam de um Menkyo da escola.
que seria como se fosse um pergaminho dizendo: eu tenho os segredos dessa escola, ok? Então, basicamente, essas duas escolas têm Shinshin no Ryu e Kito Ryu. Em fevereiro de 1882, Jigoro Kano inaugura a sua primeira escola, a Kodokan. A Kodokan, muita gente esquece de dizer que judô, parece que o judô é um só, e não é verdade. O judô tem várias escolas diferentes de judô até hoje, inclusive. Mas 99% do judô que é praticado no mundo, por mérito da metodologia educacional de Jigoro Kano, é o judô Kodokan. E o que é o nome Kodokan? Kodokan é o local para estudar o caminho. Ok? É muito interessante a história onde se começa, né? Jigoro Kano aluga um espaço nesse templo da fotinha. Essa foto vocês estão vendo com a foto moderna é porque o templo continua lá até hoje, inclusive. O templo Eishoji, em Kita-Inaricho, bairro de Shimoya. Na verdade é do lado de Ueno, que é um bairro mais famoso, né? Jigoro Kano, ele começa as aulas nesse período e basicamente ele tinha um aluno, que era Tsunejiro Tomita. Tsunejiro Tomita, mais do que um aluno de Jigoro Kano, ele era... É difícil explicar um elemento cultural, mas Tomita, ele era uma espécie de servo de Jigoro Kano, tá? Ele era uma espécie de servo. Ele era um cara que acompanhava a família de Jigoro Kano, cuidava do Tomita para ele apoiar Jigoro Kano nas coisas que ele queria fazer na vida. Então ele era como se fosse um irmão, não era um servo escravo, não tem nada a ver com isso não. Era um servo, um trabalhador, um funcionário do Jigoro Kano, talvez seja um termo mais específico, mas era mais do que isso. Ele era um amigo de Jigoro Kano. Não só é que quando o Jigoro Kano treinava, muitas vezes o Jigoro Kano treinava na academia, né, nos dojos, e chegava em casa ele treinava com o próprio Tomita. Então o Tomita nem chega cru na Kodokan para começar a treinar. Um outro elemento importante é que, ao contrário do que muita gente acredita, o Jigoro Kano, no início, ele não dava aula sozinho na Kodokan. Um dos professores dele dava aula junto com ele na Kodokan, em dias alternados, inclusive, e o Jigoro Kano continuava treinando. O Jigoro Kano, a metodologia do Jigoro Kano era muito boa de ensino, muito boa. Então, a Kodokan, entre 1882 até 1895, ela multiplica de tamanhos muitas vezes. Então, as trocas de unidades são muito mais do que nós imaginamos, tá? E fotos como essa, vendo o dojo lotado, essa foto nem é desse período aqui dos 27 anos, não. Essa foto já é um pouco depois, eu até vou explicar a vocês por quê. Mas elas são muito tradicionais, porque os dojos da Kodokan ficavam muito cheios. Dois fatos relevantes para isso. Três fatos. Primeiro, a metodologia do Jigoro Kano, que era muito diferente de tudo que já se tinha visto. Em segundo lugar, porque nesse período existia um conceito que é muito comum nas artes marciais, que era o dojo yaburi, que era uma espécie de confronto entre duas escolas. E a Kodokan raramente perdia, graças a um grande judoca que chamava Shiro Saigo. Se nós conhecemos o judô Kodokan como o judô do mundo hoje, muito se deve à metodologia de Kano e à capacidade absurda desse judoca, que era o Neko, o gato, porque ele nunca caía. Shiro Saigo. Tanto que Shiro Saigo é o grande capitão responsável por várias vitórias da Kodokan no famoso torneio do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, que faz com que o judô Kodokan seja a arte marcial escolhida pela polícia de Tóquio para ser ensinada
para os policiais. E isso dá ao Judô Kodokan um status inacreditável. A luta, né? O combate desarmado, tá? Porque no combate armado, quem ganha é o Kendo. Bom, mais uma mudança de endereço, né? A Kodokan mudou várias vezes. Até essa Kodokan atual, que é no distrito de Bunkyo. Cara, é uma das regiões mais caras de Tóquio, tá? E a Kodokan tem um prédio lá de 8 andares. Um quarteirão inteiro do lado do maior estádio, do mais moderno estádio do Japão, que é o Tokyo Dome. Bom, já expliquei pra vocês que Jigoro Kano não criou o judô. Jigoro Kano não criou o judô. Num dos livros de Jigoro Kano, ele fala, inclusive, que uma das escolas que ele chegou a visitar, talvez a primeira noção do termo judô foi na escola Shokushin-ryu, que é uma escola pequena, na verdade, mas é a primeira que não usa o termo jujutsu, e sim usa o termo judô. Tem vários motivos para isso, e elas estão muito relacionados com o que Jigoro Kano pensava do conceito do judô como arte marcial, do esporte que ele pensou, da atividade que ele pensou como arte marcial, como esporte e como filosofia de vida. Bom, se o Jigoro Kano não criou o judô, o que ele fez na prática? O Jigoro Kano faz algumas coisas importantes. A primeira é o desenvolvimento técnico das técnicas de Ukemi, tá? Que são os amortecimentos de queda. Jigoro Kano entende que se eu quero um praticante de judô que fique muito tempo praticando judô, eu preciso que esse cara caia melhor. Para ele cair melhor, para ele tomar quedas mais fortes e a gente conseguir melhorar o aprendizado. O judô é considerado por muitos uma das artes marciais provavelmente a mais difícil do mundo. Por quê? Porque, não pela complexidade dos movimentos, não me levem a mal, mas é porque eu preciso do meu oponente para melhorar a minha capacidade de projeção. E olha o que é curioso. Enquanto no karatê eu posso iniciar meu treino de soco com um dumbbell, né, com um boneco. Eu posso iniciar meu treino até ficar mais preciso. No judô é o contrário. É difícil eu treinar com um dumbbell, né? Eu preciso treinar com alguém. Então eu começo treinando com uma pessoa sem saber aplicar o golpe corretamente. E uma outra característica que é muito curiosa no judô. A técnica, o soco do karateka, ele vai se tornando cada vez mais violento com o decorrer do tempo. Ao contrário da técnica de judô. A técnica de judô ela é cada vez mais eficiente. Mas quanto mais eficiente for a projeção, menos risco de lesão. Olha que curioso. Então o processo do estudo do Ukemi era um elemento fundamental. Ele também define os elementos básicos de como que se estrutura uma técnica, que é do conceito do Tsukuri Kuzushi Kake, as 3 fases da técnica, que hoje a gente já entende que era uma primeira versão do que o Jigoro Kano queria passar pra gente, que na verdade hoje são 5 fases da técnica. Komikata ou Komite Tsukuri Kuzushi Kake. Um outro elemento muito importante é que o Jigoro Kano, ele separou um pouquinho, ele selecionou as técnicas e transformou as técnicas do Jujutsu para levar para o Judô. Então, por exemplo, o Seoi-nage que a gente aprende, ele é muito diferente do Seoi-nage que se praticava antes de Jigoro Kano. Porque as técnicas do Jujutsu, elas não eram pensadas... O Jujutsu era uma arte marcial, literalmente. Ok? Quando 2 samurais se enfrentavam no campo de batalha e em algum momento um deles ficava desarmado, ele tinha formas de se aproximar. Se ele tivesse a média distância do oponente dele, ele tentaria utilizar as técnicas dele de Aikijujutsu, que é a arte marcial que deu origem ao Aikido. Se por acaso ele conseguisse se aproximar ainda mais, ele passaria a utilizar as técnicas de Jujutsu. E o objetivo dessas técnicas de Jujutsu era desarmar o oponente dele.
ou desabilitar um dos membros dele. Então as técnicas de Jujutsu eram muito violentas, eram técnicas de arte marcial. Então o Jigoro Kano separou essas técnicas porque elas não eram muito eficazes para a prática do dia a dia. Se eu treino chaves de braço e estrangulamentos com muita violência e sem técnica, a chance de eu lesionar o meu colega de treino é muito grande. E aí afasta essa pessoa da filosofia de vida que Jigoro Kano acreditava que a prática do judô poderia trazer. Ok? Não só é que em algum momento o Atemi Waza do judô ele não se separa do judô, mas ele é colocado num outro canto. Muita gente, no geral, nem acredita ou nem sabe que no judô tem, além das chaves de braço que a gente vê naturalmente, você tem chave de pulso, chave de ombro, chave de bacia, chave de tornozelo, chave de joelho, chave de rim, além de socos, chutes, cotoveladas e joelhadas. Lá na frente do judô, com muito avanço, você chega ao estudo dessas técnicas. Então o Jigoro Kano não criou nada, sensei. Não, o Jigoro Kano criou duas coisas muito relevantes. E que vão mudar, eu diria, a história do mundo. Tá, a primeira delas eu acho que é um pouco de exagero, mas a segunda vocês vão concordar comigo. A primeira é a criação do Judogi. Jigoro Kano cria o Judogi, o uniforme de treino do judô. Mas o que é um uniforme de treino do judô? É uma roupa padrão. Uma roupa padrão. E por que da ideia de se pensar um uniforme? Para você padronizar o ensino. Quando você tem tipos de panos diferentes, na hora que a pessoa ia pegar naquele pano, às vezes alguns cediam, outros não. Alguns rasgavam, outros não. Isso atrapalhava o ensino do judô. Então, a mudança, a criação do Judogi se deve a um aspecto educacional. Isso é absolutamente fantástico, porque a ideia do Jigoro Kano era uma evolução completa da turma. E entender, no máximo de proporcionar o máximo de condições para todo mundo, onde as pessoas estavam tendo facilidade e onde as pessoas estavam tendo dificuldades. Então a criação do Judogi é muito importante. Não se existia um uniforme padrão de artes marciais em lugar nenhum. Mas essa é a maior criação do Jigoro Kano, na minha opinião. A criação dos sistemas de faixas. Então o Jigoro Kano sai daquele método que é o Menkyo, que era onde você recebia um pergaminhozinho, e cria um sistema de faixas, que era um sistema onde se organizava as pessoas dentro de uma sala de forma tal que todo mundo sabia como aquilo funcionava. Então as primeiras faixas que Jigoro Kano cria são a faixa branca e a faixa preta, separando os iniciantes dos alunos avançados. Gente, não existia isso. E Jigoro Kano cria isso. Não só é que o primeiro faixa preta do mundo todo é Tsunejiro Tomita, que era aquele cara que era que meio que aquele irmão ou aquele servo do Jigoro Kano, de alguma forma, um irmão de outra família, né? Então Tsunejiro Tomita é o primeiro faixa preta de qualquer arte marcial, porque quem criou isso foi Jigoro Kano. E depois ele cria outras faixas, depois na Europa, professores japoneses criam mais faixas, mas mais importante do que as cores das faixas em si, é o que isso significa. O que isso significa? Significa que se eu for treinar na Mongólia, sem falar nenhuma palavra de mongol, quando eu entrar na sala, vestir meu judogi, fizer saudação e entrar, quando as pessoas se posicionarem na turma, eu vou saber quem são os alunos mais avançados, quem são os alunos que são iniciantes e quem são aqueles alunos no meio do caminho, né? Olha que coisa fantástica, porque é uma definição que vai além da própria linguagem. O conceito da criação de faixa é tão forte, mas tão forte, que praticamente todas as modalidades de lutas usam conceitos parecidos. Até mesmo, por exemplo, o cordão da capoeira. Mais do que isso, metodologias modernas de ensino, por exemplo, da natação, como da escola Gustavo Borges, utiliza toucas de cores diferentes para identificar os meninos de maneiras diferentes. Até mesmo no Royal Ballet se usa cores de saias diferentes
para posicionar as alunas umas às outras. Isso é inacreditavelmente genial. Obviamente, nós, agora em 2023, quase achamos isso idiota. Mas eu sempre digo que as grandes ideias, as grandes histórias, são pessoas que pensaram coisas óbvias para nós na atualidade antes de todo mundo. Jigoro Kano pensou isso antes de todo mundo. E isso é incrivelmente genial. Bom, aqui é Jigoro Kano treinando um kata, e ele é esse de preto. Esse uniforme aqui não é um judogi, tá? Isso aqui não é um judogi. Isso aqui é um traje tradicional japonês, feito de uma hakama, essa calça, que na verdade é meio que uma saia, ok? E esse blusão, que eu acho que chama Yurei, mas eu esqueci o nome. Bom, essa foto é uma foto importante, porque aqui nós temos uma reunião da Dai Nippon Butokukai. O que era isso? As artes marciais eram tão importantes para o Japão que existia tipo um ministério das artes marciais. Jigoro Kano presidiu esse instituto durante muitos anos, tá? E vários nomes aí, por exemplo, você vai ter aqui o Hidemi Totsuka. Totsuka era a principal escola rival do Jigoro Kano. O dojo mais enfrentado pelo dojo Kodokan era o dojo Totsuka, certo? Mas ali se reuniam todos para decidir coisas que envolviam todas as artes marciais, tá? Aqui nós temos alguns outros nomes da Kodokan. Esses 4 nomes de cima do alto, Yoshiaki Yamashita, Hajime Isogai, Sakujiro Yokoyama e Hidekazu Nagaoka, são alunos da Kodokan, ok? Inclusive, Hajime Isogai, na minha árvore genealógica do judô, é o homem que me leva até Jigoro Kano. Eu fiz aula com o aluno do aluno do aluno do aluno de Jigoro Kano, certo? Então, esse cara era Hajime Isogai. Jigoro Kano morreu em 1978 a bordo do Hikawa Maru. Ele estava voltando de uma grande viagem que ele tinha feito para reforçar a candidatura de Tóquio como sede das Olimpíadas. Uma Olimpíada que jamais aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Jigoro Kano sai do Cairo, que é onde aconteceu essa reunião, mas ele dá uma volta para poder agradecer grandes parceiros nesse processo. Estranhamente, mesmo tendo uma grande rivalidade lá em 1945, que vai concluir lá na bomba atômica, infeliz bomba atômica que caiu sobre Nagasaki e Hiroshima, mas quem apoia principalmente o pedido do Japão são os comitês olímpicos dos Estados Unidos e do Canadá. Então Jigoro Kano viaja do Cairo para esses países para agradecer aos países pelo apoio. E aí ele atravessa o continente americano fazendo esse agradecimento e aí pega o Hikawa Maru em São Francisco para chegar a Yokohama. E ele morre no meio do caminho, vítima de uma tuberculose. Então essa é a última foto viva de Jigoro Kano. Bom, o legado do Jigoro Kano, como eu disse para vocês, ele está muito mais do que ser o criador do judô. Jigoro Kano, ele é o pai da educação física japonesa. Ele levou para o Japão o esporte mais popular do país. E eu não estou falando do judô. Eu estou falando do beisebol, que é, sem sombra de dúvidas, a maior paixão japonesa dentro dos esportes. Jigoro Kano, como assim ele levou? Sim, Jigoro Kano foi o fundador do primeiro clube de beisebol do Japão. Então o legado dele vai muito além disso. Ele vai... Jigoro Kano trabalhou no Ministério da Educação. Jigoro Kano foi
muito importante para a história educacional japonesa. Aqui tem uma cronologia das coisas que ele fez, que eu vou deixar para vocês lerem. E, bom, eu não estourei meu tempo, já foi um grande passo, né? Então, senhores, nós estamos falando de um cara espetacular. Como que esse judô chega para nós em 2023? O judô vive um momento difícil, tá? Um momento porque, como eu falei para vocês, o judô, a base do judô é o equilíbrio. É a mente sã no corpo são. É a filosofia do equilíbrio. Então, ser judoca está relacionado com isso. Num momento onde existe tanta polaridade de pensamento, é natural que o judô tenha dificuldade. E o judô, com o decorrer dos anos, ele se fortaleceu dentro do aspecto de esporte olímpico e se afastou desses outros conceitos que tanto diferem o judô das outras modalidades. Nós, judocas mais antigos, nós dizemos que o judô não é um esporte. E sim que o judô é uma filosofia de vida. Mas eu, agora estudado, feito pós-graduação, sendo professor de pós-graduação, hoje eu acho também que o judô é mais do que uma filosofia de vida. O judô é um método de ensino e de evolução corporal. Ele é uma metodologia acima de tudo. Muito mais do que apenas um esporte. Todo esporte carrega os seus valores. Futebol, rugby, gosto muito deles todos. Futebol americano, natação, vôlei. Mas o judô carrega valores muito individuais, muito filosóficos. Muito filosóficos. Como o ceder para vencer, como conhecer-se é dominar-se e dominar-se é triunfar. A própria filosofia final do judô, e aí eu vou terminar nesse primeiro momento com vocês explicando um pouco sobre ela, e pouco é falada, eu acho que representa muito do que é isso filosoficamente. O judô tem dois princípios e ele tem um fim filosófico, que é o Ippon Shobu, que é a busca pela perfeição. Aí vocês vão falar comigo, mas isso aí é impossível, é uma busca sem fim. Não, porque o fim do judô não é a perfeição. O fim do judô é a busca pela perfeição. É a busca, não a perfeição. Então, você vai sempre treinar, sempre tentar evoluir. E por mais que você esteja avançado, você sempre vai querer mais. Porque a perfeição é literalmente inatingível. Literalmente inatingível. Então, por si só, entenda como essa filosofia pode parecer até um pouco frustrante, mas ela representa muito do que é o cair e levantar. Na queda que o rio ganha força. Esses são os elementos valorosos que o judô carrega consigo. Mentira. Alguns deles, além dos princípios, que são muito, eu acho, muito significativos, e que são muito mais do que princípios do esporte, princípios da vida, que são o Jita Kyoei e o Zeiryoku Zenryu. Jita Kyoei, o bem comum. Por mais que o judô seja um esporte individual, o bem comum precisa prevalecer. Então o esporte, a prática não pode ser boa só para mim. Ela tem que ser boa para todos. E acima de tudo, o Zeiryoku Zenryu, que se você traduzir de forma grande, eles traduzem como um máximo de eficiência com o mínimo de esforço necessário. Eu, traduzindo de uma forma mais simples, diria que é o melhor uso da força. Ou eficiência, propriamente dito. Só o termo eficiência já explica bem o que representa o judô. Esses dois princípios e o objetivo
é filosófico demais para ser só um esporte, mas é um belo esporte. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado. O professor de vocês tem o meu contato. Eu estou 100% à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. E no meu canal do YouTube, Judô Tatame, eu tenho várias lives, vários vídeos falando tanto sobre judô moderno quanto sobre judô tradicional. Tem vlog dos lugares que eu visito, tem uma série de coisas dentro do judô. Então quero convidar todos vocês para se inscreverem lá no canal. Um canal pequeno, tá? Um canal humilde. Mas é feito com muito carinho e vale a pena quem se interessar mais pelo judô. Um forte abraço, eu espero que vocês tenham uma boa formação de vocês como educadores físicos e deem uma olhadinha, pelo menos para como que o judô é. Mesmo que você não seja um judoca, talvez esses valores vão te ajudar na sua aula do dia a dia na escola, ou no seu mestrado, ou até em outras áreas de conhecimento, na musculação, no crossfit, e seja lá no que for. Forte abraço, eu espero revê-los, vê-los em algum momento pessoalmente, quem sabe numa outra oportunidade. Tudo de bom.